Olá! Nessa aula você vai conhecer e aprender a utilizar a função PROC-V no Excel. A função PROC-V é uma das mais utilizadas no Excel e ela serve para procurar valores verticalmente, sempre da esquerda para a direita, em colunas ou células da planilha. Então essa aula ela foi dividida em 3 partes para você entender bem como utilizar essa função no dia a dia do seu trabalho, ok? Então, aqui na aba Exercício, nós temos aqui um pequeno relatório, em branco, está vazio, que nós vamos preencher criando uma fórmula contendo a função PROC-V, para encontrarmos o faturamento de cada uma dessas categorias no segundo semestre de um determinado ano, de julho a dezembro, ok? E nós vamos ter como base essa aba aqui, que é a aba base, que contém um relatório mais completo, com o faturamento de janeiro a dezembro de todas as categorias da empresa. Então vamos seguir aqui esses 4 passos para fazermos esse exercício, ok? Na célula B7, crie uma fórmula contendo a função PROC-V de correspondência exata para encontrar o faturamento de cama, mesa e banho em julho. Então, aqui na célula B7, nós vamos digitar igual PROC-V, abre parênteses. Primeira informação que o PROC-V pede é o valor procurado. O valor procurado, no caso, é o nome da categoria, cama, mesa e banho, que está aqui ao lado. Então, basta nós selecionarmos a célula A7, ok? Nesse momento, nós vamos congelar a coluna 7, para que, depois que terminarmos de criar essa fórmula, nós vamos aproveitar a fórmula inserida nessa célula nas demais células aqui ao lado, e embaixo também, sempre travando aqui o valor procurado na coluna A. Então, para congelar, nós temos 2 opções. Ou nós simplesmente colocamos aqui um cifrão antes da coluna A, ou nós podemos utilizar o atalho F4, pressionando o F4 3 vezes. 1, ele congela a célula inteira. 2, ele congela apenas a linha 7 no caso. E 3, ele congela a coluna A, que é a forma que nós queremos deixar, ok? Ponto e vírgula. Agora, ele pede a referência da matriz tabela. O que é a matriz tabela? É a base onde nós vamos encontrar, onde nós vamos retornar o valor de faturamento de cada um dos meses. Então, vamos lá na aba base. E a nossa matriz tabela, ela tem que ser selecionada a partir da coluna do valor procurado. Então, como o valor procurado é categoria, nós temos que selecionar a partir da coluna A, ok? E aí nós vamos, pelo menos, até a coluna correspondente, né, que contém o valor de faturamento do mês onde nós estamos criando a fórmula. No caso aqui, seria até a coluna H, que é referente ao mês de julho. Mas vamos selecionar logo o relatório inteiro, até a coluna N, até o final, para depois aproveitarmos essa fórmula para encontrarmos os valores dos demais meses, ok? Então, ele selecionou aqui automaticamente de A até N. Nesse momento, nós podemos utilizar também o atalho F4 do teclado para congelarmos o intervalo inteiro, pressionando uma vez só a tecla F4, ok? Ponto e vírgula. E agora ele pede o número índice coluna. O número índice coluna é o número correspondente à coluna que contém o valor que queremos retornar para aquela célula onde nós estamos construindo a fórmula. Então, no caso aqui, é a coluna H, ok? Na coluna H contém o valor de faturamento de julho de cada uma das categorias. E a coluna H está para a coluna A 8 colunas. Então, vamos contar aqui só para conferir, só para confirmar. Coluna A, 1, coluna B, 2, coluna C, 3, coluna D, 4, coluna E, 5, coluna F, 6,
coluna G, 7, coluna H, 8, ok? Então, vamos digitar 8, ponto e vírgula, e no final, a última informação que o PROC-V pede é se é a correspondência aproximada, verdadeiro, ou se é falso, correspondência exata. No caso aqui, nesse exercício, vai ser correspondência exata. Então, nós vamos digitar a palavra falso, ou podemos dar 2 cliques aqui nessa opção falso, tracinho, correspondência exata, que ele já preenche automaticamente com a palavra falso. Ou também podemos digitar 0, que é o mais comumente utilizado. Eu, particularmente, sempre digitei o número 0. Eu nunca coloco a palavra falso ou verdadeiro no PROC-V, mas isso vai de cada um, ok? O que significa esse correspondência exata e correspondência aproximada? No caso aqui, nós estamos fazendo uma procura por correspondência exata para encontrarmos o valor referente a exatamente o nome procurado da categoria. Então, lá no exercício, está escrito cama, vírgula, espaço, mesa, espaço e espaço, banho. Se tiver um espaço a mais, ou uma vírgula a menos, ou um acento em alguma letra, né, diferente, se tiver qualquer caractere diferente do que está aqui, ele vai dar erro no resultado da fórmula, do PROC-V, ok? Depois vamos testar isso. Então, vamos fechar parêntese e dar um Enter. Pronto, ele encontrou um valor igual a R$ 75.483. Se viermos aqui na linha 7, cama, mesa e banho, coluna H, que é julho, está lá, R$ 75.483, ok? Agora nós vamos encontrar o valor de cada um dos demais meses, de agosto a dezembro, para depois encontrarmos os valores das demais categorias em todos os meses, de julho a dezembro. Então, voltando aqui na aba PROC-V, ele pede para nós copiarmos a célula B7 e colarmos especial fórmulas no intervalo B7 a G7. Então, vamos vir aqui, vamos selecionar essa célula, vamos copiar, Ctrl C, vamos selecionar até a célula G7, né, que é correspondente aqui ao mês de dezembro, na primeira linha, botão direito do mouse, colar especial, fórmulas, ok. Pronto, ele repetiu aqui o valor de julho para os demais meses. Se nós viermos aqui na base, você pode observar que os valores de agosto a dezembro são diferentes, não são iguais ao de julho, ok? Nós temos que ajustar isso. Então, vamos voltar lá na aba PROC-V. E agora ele pede para nós justamente ajustarmos isso dentro da fórmula de cada um dos meses. Então, nós vamos alterar o número índice coluna de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro para encontrarmos os valores de faturamento corretos em cada um dos meses. Então, vamos vir aqui, em setembro, de 8 para 10, em outubro, de 8 para 11, em novembro, de 8 para 12, em dezembro, de 8 para 13, ok? Encontramos aqui um valor diferente para cada mês. Nós podemos até conferir lá rapidamente, 42.935 em agosto, 68.542 em setembro. Se viermos aqui, ó, 42.935 em agosto, 68.542 em setembro, 34.039 em dezembro, 34.039 em dezembro. Conferir alguns valores aqui aleatórios para ver se realmente ele buscou da forma correta, ok? E por fim, ele pede para nós selecionarmos o intervalo de B7 a G7, copiar e colar especial fórmulas no intervalo B8 a G12. Então, vamos selecionar aqui, de B7 a G7, vamos copiar, Ctrl C para copiar, vamos selecionar aqui de B8 a G12, ou seja, essas células estão vazias aqui embaixo, botão direito do mouse, colar especial, fórmulas, ok. Pronto, ele encontrou o valor correto para cada categoria em cada mês, ok? Se viermos aqui, por exemplo,
na linha 10, referente à categoria informática, se formos lá na categoria informática, está lá embaixo, nós vamos ver que em julho o faturamento de informática foi igual a R$ 731.859. R$ 731.859. Setembro, por exemplo, 524.775. 524.775. Novembro, 634.680. 634.680. Ok? E se aqui em informática nós tivéssemos digitado sem um acento, por exemplo, ele retornaria com ND. E aí ele não encontraria esse valor procurado lá na base, a partir da coluna A, porque aqui está com acento na base e aqui o valor que nós estamos procurando está sem acento. Ok? Vamos para a próxima aula.